Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e também do seu Filho amado Jesus Cristo, seja com todos vocês. Estamos comentando sobre a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas distintas. Estudamos a pessoa do Pai, 3 aulas. Estudaremos agora a respeito do Deus Filho. Também serão 3 aulas. E depois sobre o Deus Espírito Santo. Nós estaremos comentando essas aulas separadamente. Hoje, o título da nossa lição é o Deus Filho, Mateus 17, 5, a parte B. É uma expressão de Deus dizendo: "Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo". Então, nessa lição, nós temos 2 textos. O primeiro texto está relacionado ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, verso 31 ao 35. É onde o anjo se revela a Maria, dizendo a ela que ela conceberia e o filho seria chamado Filho de Deus. E o Espírito Santo desce sobre ela, a virtude de Deus é manifestada e ela vai gerar o Filho de Deus, a pessoa bendita de Jesus. O segundo texto, Mateus capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 8, fala sobre a transfiguração. Então, dentro dessas 2 passagens, nós estaremos revelando que Cristo, ele é Deus, ele é eterno e ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós vamos ver aqui a sua obra redentora, da qual ele reconciliou a humanidade com Deus. O primeiro texto traz a concepção virginal de Jesus. Então, o nascimento de Jesus, ele é um ato milagroso, porque é uma ação do Espírito Santo ali no ventre de Maria. Lucas 1,35 diz que descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, nós já tínhamos na antiga aliança a manifestação do Espírito Santo de maneira esporádica em algumas pessoas, capacitando-as para coisas gloriosas ou para uma determinada finalidade relacionada a um propósito de Deus. Tipo, Belaziel foi capacitado para trabalhar com ouro e prata ali para fazer os utensílios da casa de Deus, do tabernáculo. E também temos ali Sansão, quando ele era revestido pelo Espírito Santo, nós vamos ver que fez atos, espetaculares. Então o Espírito Santo desce sobre Maria, E a palavra de Deus lá em Lucas 1,35 diz que o poder, olha só, do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, temos a manifestação da Trindade nesse evento do nascimento de Jesus. O poder de Deus é manifestado, o Espírito Santo vem, desce e Jesus vai ser gerado ali no ventre de Maria. Então, negaram que essa concepção é comprometer a verdade do Evangelho. Porque a verdade do Evangelho está relacionada aqui com a encarnação de Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos o que é a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Está lá em João, capítulo 1,
no seu evangelho registrado ali por esse apóstolo. Então, embora Jesus tivesse o que? Um nascimento físico ali em Belém, mas ele já existia antes da fundação do mundo. Porque no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então ele não se tornou, ele já estava com Deus, ele era Deus e ele vai se humanizar para cumprir o que? O plano da redenção, da salvação. Nós vamos ver Lucas 1,35. Jesus, ele é declarado que filho de Deus. Depois lá em Lucas, capítulo 5, verso 24, ele é declarado filho do homem. Então aqui nós temos o que? As duas naturezas de Cristo sendo manifestado. A primeira mostrando a sua divindade e a segunda demonstrando que a sua humanidade. Então, Jesus tinha o que? Essas duas naturezas. Embora sendo homem, não deixou de ser Deus. Nós vamos ver que quando Tomé ele encontra com Cristo ali crucificado, ele vai dizer Senhor meu e Deus meu. Né? Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 9, lá no verso de número 5, né? Que Cristo é Deus bendito eternamente. E também nós temos em Apocalipse, capítulo 1, verso 7 e 8, onde Jesus diz que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a Bíblia revela o que? A deidade absoluta do Filho, porque o Filho possui os mesmos atributos que o Pai e também os mesmos atributos que o Espírito Santo, né? Nós podemos encontrar em Isaías 9,6, onde diz que Jesus é Pai da eternidade. Né? Colossenses vai dizer que ele existia antes de todas as coisas. Então, Jesus é eterno. Né? E também ele é imutável. O escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não há variedade de mudança na pessoa bendita de Jesus. Também temos Jesus, a sua onipresença, ele disse, eis que eu estarei convosco todos os dias, e também ele vai dizer a expressão, né, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, né, em meu nome, eu estarei ali. Então mostra que a sua onipresença. E muitos eventos, nós vamos ver, Marcos 2, Jesus demonstra o que ele sabia o que estava na mente, no pensamento, nas intenções do homem, né? Então ele sabe todas as coisas e tem a sua onipotência, como nós já citamos, né? Jesus, ele domina sobre tudo, ele é soberano, ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós encontramos lá em Apocalipse a revelação de João, lá no capítulo 1, no verso 8, ele vai manifestar o que é a sua divindade. A centralidade do Filho de Deus. Então, Mateus 17, quando fala que Jesus vai até o monte, ele leva ali Pedro, Tiago e João, e nós vamos ver que vai acontecer o que é a transfiguração de Jesus diante ali dos apóstolos. Então Jesus não deixou de ser homem, mas ele permitiu que a sua natureza divina fosse, né, revelada ali através da sua carne para os 3 apóstolos que ali estavam, e eles viram que de maneira visivelmente o que a pessoa bendita do Cristo, né, glorificado Todo-Poderoso. Então essa revelação demonstra, né, a natureza hipostática, que esse nome é colocado na teologia, né, e confirma que essas duas uniões que havia na pessoa bendita de Jesus. Então ele também revela o que uma antecipação da glória,
né, futura de Cristo ressuscitado, né? João, ele teve esse privilégio de ver o que? Essa manifestação de Cristo ali no monte, mas depois, ali na ilha de Pátimo, ele vai contemplar novamente o Cristo agora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ali na sua glória, quando João ele vê ali a pessoa de Jesus ali no Apocalipse, capítulo de número 1. E quando há essa manifestação ali no monte, nós vamos entender, né, que vai aparecer dois personagens, né? Esses dois personagens, um é Moisés e outro é Elias. Então Moisés, ele é o representante da lei, né? O mediador da antiga aliança. Através de Moisés foi entregue o que? Os 10 mandamentos, foi entregue a lei ao povo hebreu. Nós vamos ver que uma aliança foi firmada ali no Sinai entre Deus e o seu povo. Então, e ele vai profetizar lá em Deuteronômio que Deus mandaria o que? Um profeta semelhante a ele, da qual que o povo deveria ouvir. Então, Moisés, ele é uma representação da lei. E também nós temos a questão de Elias. Elias é uma representação dos profetas, né, que falaram a respeito do advento do Messias, trazendo que essa esperança messiânica relacionado com o povo de Deus e também com a humanidade. Então nós vamos ver que nesse evento nós entendemos, né, que eles estão apontando que Cristo é o que? A centralidade da lei e a centralidade o que? Dos profetas. Ele é o cumprimento, se cumpre nele. Porque nós vamos ver que uma nuvem vai descer e vai haver a manifestação do próprio Deus, que vai dizer o que? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o que? Me deleitado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muito prazer. Então, o Pai se agrada plenamente do Filho em sua pessoa e na sua obra redentora que ele faria para salvação de toda a humanidade. Então, a voz do Pai é uma manifestação da centralidade da pessoa bendita de Jesus. E o terceiro ponto, a missão redentora do Filho. Então, dentro desse evento, nós vamos entender que a ordem do Pai ali, quando desce aquela nuvem, e nós vamos ver que o Pai vai dizer, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ele vai dizer, a ele escutai. Então, essa revelação aponta para um mandamento bíblico, que Jesus, ele deve ser o quê? Ouvido e obedecido, né? Obedecido. E também nos revela porque quando a nuvem desce e ela vai desaparecer, nós vamos ver que vai ficar somente a Cristo. Dizendo que Cristo é o cumprimento da lei e o cumprimento da profecia. Ele não veio para desfazer, mas ele veio para cumprir. Então, ele estabelece agora o que? Uma nova aliança, uma transição da antiga para uma nova aliança que será feita através do sangue de Cristo vertido ali na cruz do Calvário. Então, negar o que essa supremacia de Cristo é negar o que a revelação de Deus, porque Cristo veio revelar o que Deus aos homens. E nele, né, nós vamos entender que a exclusividade da redenção ela está somente através de Jesus Cristo. Não há outro meio pela qual o homem possa ser salvo a não ser através de Jesus, né? Ele é o único exclusivo mediador entre Deus e os homens. E o seu sacrifício, ele é absolutamente perfeito e suficiente para toda a eternidade, para que os homens sejam
salvos. E por último, né, o nosso ponto aqui é o aprendizado pela experiência. Então Deus muitas vezes ensinou pela sua palavra e outras ele usou que através de visões, de revelações, de uma maneira didática, né, para fortalecer a fé dos seus servos. No caso ali, Cristo está fortalecendo a fé dos discípulos, porque eles estão vendo o Cristo ali humano, né, mas que na verdade, né, ele haveria de manifestar o quê? A sua glória eterna após cumprir o plano salvífico da redenção. Então, viver a esperança messiânica e, no caso, futura, está relacionado que a manifestação de Cristo em glória, né? Dominando sobre todas as coisas e trazendo que é a consumação do século, levando que a igreja ali para a eternidade, para estar com ele para sempre. Então, a fé cristã, a fé do discípulo, é fortalecida não só pelos ensinos de Cristo, mas pelas experiências que Cristo manifestou a eles durante o seu ministério. Então, eles estão andando ali com o Filho do Homem, mas que na verdade ele é divino, ele é o Filho de Deus, né? Está caminhando para a cruz, mas o sofrimento ele é temporário e a glória será grandiosa na sua ressurreição. Então essa doutrina do Deus Filho nos conduz o quê? A centralidade de Cristo sobre a lei, sobre os profetas, porque ele é o cumprimento, né? Então a sua divindade ela é manifestada ali aos seus discípulos, da qual eles entendem que Jesus ele é Senhor absoluto e merece o que? Adoração, merece ser ouvido, ser seguido e demonstrar reverência a Ele. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor Jesus.